Bom dia. Bom dia, Cauana. As batidas do meu coração. Jesus. Gente, muito bom dia para todos. Vamos começar hoje mais um transformacional aqui do nosso grupo, os Ruios, né? Hoje é uma quinta-feira que milagres vão acontecer, uma quinta-feira de boas notícias, uma quinta-feira que hoje com certeza receberemos notícias maravilhosas diretamente vindo do trono de Deus. Abrir a sala aqui fazendo uma oração, entregando esse momento ao nosso Pai, Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Toma, Pai, esse momento, toma essa sala, toma, Pai, todas as pessoas que estão aqui nessa sala em Tuas mãos, Senhor. Toma a vida de cada um, Pai. Toma a vida também, Pai, de cada um que não pôde participar, Pai, dessa live por algum momento, algum minuto, alguma situação que aconteceu, mas também, Pai, abençoa todos aqueles, Pai, que estiverem escutando, Pai, essa pregação, essa palavra vinda de dentro do Teu trono, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, usa-me conforme a Tua vontade, Senhor. Tira de mim tudo que não provém de Ti, Senhor. Pai, nada tenho para te oferecer se não for, Pai, somente falar a Tua palavra, pois só Tu tens a palavra de vida eterna, meu Pai. Oh, meu Pai. Obrigado por tudo que já tem feito, Pai, em minha vida. Obrigado por tudo que já tem feito na vida de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faça a Tua obra em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, muito bom dia para todos. Hoje eu vou falar aqui a respeito do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus que ele fez na Bíblia. E ficou relatado em João 2, tá? Começa no versículo 1. E ali eu li esse versículo ontem, fiquei meditando em cima dele ali, na verdade, em cima dessa passagem ali de João, né? E ali fala a respeito que Jesus, ele foi convidado junto com os seus discípulos para uma festa de casamento. Jesus até então ali ele não tinha feito nenhum dos seus milagres, né? A Maria sabia que ele era, algumas pessoas já sabiam que ele era, tanto que ele já tinha alguns discípulos junto com ele. Ali naquele momento ali ele tinha uns 6 discípulos junto com ele já, tá? Então ele é convidado para esse casamento. E ali em João diz o seguinte, João 2:1 diz o seguinte: houve um casamento em Caná de Galileia que Jesus disse aos seus discípulos também tinham sido convidados, tendo acabado o vinho. E aí, depois que o vinho acabou, teve um problema ali, né? Que dentro do casamento, um casamento que começou ali naquele como motivo de festa, né? E eu venho trazer hoje exatamente essa leitura para a gente aqui, que era um momento de festa. E a mãe de Jesus estava ali naquele momento, né? Maria estava ali naquele momento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para ele, né? Maria disse para ele: não tem mais vinho, Jesus. Não tem mais vinho. E Jesus, ali, ele fala para ela: mulher, qual a tua preocupação? O que isso tem a ver comigo? Ainda não é minha hora. Ainda não é minha hora. Né? E mesmo assim, a mãe de Jesus vira para os criados ali na casa e só fala o seguinte: fala, ó, faz tudo o que ele mandar você fazer. Faz tudo o que ele mandar você fazer. Então, vamos parar aqui até esse momento e vamos ver o que a gente já lê, que a gente entende só nesse pedaço aqui até agora. Primeiro, tinha um casamento. E esse casamento, né, antigamente acontecia em torno de 3, 7 dias, era uma festividade muito grande, muitas pessoas convidadas, né? Mas a gente vê aqui que dentro de todas as pessoas convidadas, tinha um convidado especial aqui, que foi Jesus. Primeiramente aqui, para esse casamento, para começar a dar certo, já começou da forma certa aqui, né? Jesus foi convidado para esse casamento. Então, eu vejo que o milagre mais importante, tá, desse versículo, na verdade, não foi nem a transformação da água em vinho, mas sim o convidar de Jesus para dentro do casamento. Porque sem isso, o milagre não teria acontecido.
né? Só que a gente desenrolando, a gente lendo os outros versículos que vem mais à frente, a gente vai perceber que simplesmente convidar Jesus para dentro do seu casamento não é o suficiente. Simplesmente fazer o convite dele para dentro da sua festa, para dentro da tua vida matrimonial, isso não é o suficiente, né? Tem outras coisas que você tem que fazer além disso, tá? Não que ele permanecer, mas para que ele transborde na sua vida, né? Eu fiz algumas anotações aqui, ó. Então, antes de resolver o problema, eles tomaram a decisão certa, colocaram Jesus no centro do seu casamento, e assim o milagre tem possibilidade de acontecer. Aí fala assim, mas Jesus está dentro do casamento, como assim tem possibilidade de acontecer? Se Jesus está dentro do casamento, o milagre vai acontecer. Não, não é muito por aí, eu vou explicar por que não, né? O vinho, fazendo analogia com o próprio casamento, né? O vinho acaba. Chega uma hora que o vinho acaba na festa. E onde a gente pode trazer isso para dentro da nossa relação? É a hora que a crise chega dentro do casamento. Porque todo casamento que tem uma longevidade, em algum momento vai ter aquele momento de crise. Algumas pessoas falam que tem crise dos 7 anos, né? Cada um fala umas bobagens aí que, sinceramente, eu não acredito, mas respeito. Mas a crise vai vir. A crise vai vir. Por que a crise vai vir? Porque nós estamos falando de pessoas. De pessoas. E quando você fala assim, Evandro, pô, o casamento é difícil. O casamento é difícil. Não é só o casamento que é difícil. O relacionamento a dois é difícil. Tanto ele com um amigo, tanto ele com um parente. Todo relacionamento é difícil. Por quê? Relacionamento se trata de pessoas diferentes, com criações diferentes, tá? E mesmo com criação igual, dá problema. Que se fosse assim, no relacionamento entre pai e filho não teria problema, porque foi o pai que criou o filho, né? Então como é que eu ia ter problema com meu pai? No relacionamento com irmãos, entre irmãos, também tem esse problema. Ou seja, o relacionamento em si, ele vai ter conflito, ele vai ter crise, tá? Então, o vinho, nesse momento, quando ele acaba ali, ele representava a continuidade da festa. Imagina, você tem uma festa de, vamos botar aí, 7 dias. E vamos supor que no terceiro, quarto dia, o vinho acaba. O vinho da sua festa acaba. Como que você vai dar continuidade nessa festa? Não tem a menor possibilidade, né? Não tem a menor possibilidade disso. E o vinho, ele representa na Bíblia várias coisas, e algumas delas é o seguinte, nessa parte aqui, nesse versículo que a gente lê, o vinho aqui, ele representava a continuidade da festa. Tem uma passagem no Salmo 104 que diz que o vinho alegra o coração. O salmista diz que o vinho alegra o coração, ou seja, o vinho ele é visto como um motivo de alegria, né? Um motivo de continuidade, né? Tem uma passagem também que diz em Atos 2:13, né? Que tem um momento que eles são tomados pelo Espírito ali e eles falam, eles estão tomados, estão cheios de vinho novo. Ou seja, em algum momento, o vinho novo, ele representa até mesmo o Espírito Santo. Então, essas palavras, o vinho está colocado na Bíblia, não é por acaso a analogia que está sendo feita. Nada que está escrito na Bíblia ali é por acaso. Eu ontem li o livro o Evangelho de João todo e no final ali me surpreende, né? Às vezes a gente lê algumas coisas de alguma forma assim, a gente não dá a devida atenção, e João ele termina, né, a carta dele dizendo, a passagem dele toda lá, e ele fala o seguinte, fala que se fosse relatado todos os milagres que Jesus fez na Terra, não teria biblioteca suficiente para ter todas essas anotações ali. E eu fiquei pensando nisso. Ou seja, se tem tanta coisa que Jesus fez, e só essas coisas que estão escritas na Bíblia aqui para a gente, foram as principais que estão escritas ali. Então, nada do que está escrito aqui é por acaso. Nada, nada, nada. O simples fato de estar falando que Jesus foi convidado para um casamento, isso não é por acaso. O vinho colocado ali como uma interrupção da festa, não é por acaso. E mais à frente, continuando a ler os outros versículos, né? A gente vê, né, que o princípio do milagre, vai voltar no que eu já estava falando anteriormente, é obediência. Por quê? Maria vira para os serviçais e fala o seguinte, faz tudo o que ele mandar. E se ele não tivesse feito o que Jesus mandou fazer, não teria acontecido o milagre. Não teria acontecido o milagre. E também te leva uma outra conclusão aqui, que Jesus simplesmente poderia ter feito o seguinte, festa de 7 dias, a gente está aqui no terceiro, quarto dia, a gente já consumiu aqui, sei lá, 1.000 litros de vinho, acho que 600 litros dá, aparece aí vinho. Poderia ter feito isso, Jesus poderia ter feito isso sem problema nenhum. Só que, mais à frente aqui, a gente vai ver que para o milagre acontecer, não depende só de Jesus estar na festa, como eu disse anteriormente. Nós temos que fazer a nossa parte, tá? Mais à frente aqui diz o seguinte, em João 2:6-7.
Quando eu li essa parte do João 2,67 na Bíblia, né, tradicional que nós temos aqui, eu não entendi muito bem, confesso que não entendi muito bem, porque ele fala sobre tralha, né? Tralha é um recipiente onde o vinho foi guardado, e ali ele fala as medidas da tralha, que era de 3, 4 côvados, se não me engano, acho que é isso mesmo, côvados, né? E aí eu fui para a minha Bíblia, que eu costumo ler no dia a dia, que é a Bíblia na versão A Mensagem, e aí começou a fazer tudo sentido para mim. Eu vou ler aqui na mensagem. Um minutinho, deixa eu achar aqui. Ó, havia ali 6 tralhas de pedra, usadas pelos judeus para as purificações cerimoniais. Cada uma tinha capacidade de cerca de 80 e 120 litros. Aí eu fiquei pensando, tralha, beleza, 80, 120, o que é tralha? O que é tralha? E aí fui pesquisar também o que é tralha. E vi que tralha, antes dela vir a ser a tralha, ela é uma bola de pedra, é um pedaço de pedra. E aí as pessoas vão, com as ferramentas adequadas, vão abrindo ela no meio, vão abrindo, e vão criando como se fossem umas bacias, né? E ali vira um recipiente, onde você pode ali armazenar as coisas, né? E aí falei, caramba, a tralha é nada mais é que um recipiente, onde Jesus mandou guardar as coisas ali dentro. Só que, vamos lá, vamos aprofundar mais um pouco. A gente consegue ver uma analogia aqui da tralha como se fôssemos nós, quando acontece o problema. Ou seja, nós temos aqui uma pedra bruta, tá? Uma pedra bruta, e o que nós temos que fazer para poder ser cheio da água? Como Jesus falou, pega e enche essas tralhas até transbordar. Ele não falou para deixar no nível, falou, transborda, bota ali até transbordar. Então, a nossa vida é exatamente isso. Até que ponto a nossa tralha, ela está bruta, fechada, ou que nós estamos escavando ela para poder preencher? E aí a gente pode usar, a própria palavra fala que tinha tralha ali de 80 litros, de 120 litros, ou seja, não tinha o tamanho exato. E eu vejo cada tralha dessa como uma área na nossa vida, até que ponto que a gente deixa a nossa vida ser enchida por Jesus, até que ponto nós trabalhamos nas nossas tralhas pessoais para que a gente possa estar enchendo de água. Aí fala, Ivan, mas o que é a água? O que é a água? A água me leva a crer que a água é o nosso esforço. Aí é esforço nosso. Tá? E o que é o nosso esforço? A gente acordar às 6 horas da manhã para a gente fazer nosso devocional, que ele poderia estar dormindo, né? Sentar com o nosso cônjuge para fazer as nossas conversas difíceis, né? As nossas conversas que nós não queremos ter. Né? Isso é a água. Ou seja, primeiro a gente prepara o recipiente, e depois a gente nos esforça para resolver esse problema na nossa força, digamos assim, né? No nosso entendimento. Só que aí depois que está lá a tralha pronta e nós já fizemos o nosso esforço, a gente traz Jesus para cá. A gente traz Jesus para cá. Porque aí Jesus já viu que eu já preparei, eu já tenho um recipiente, ele já viu o meu esforço, que eu estou correndo aqui atrás para resolver esse problema, e aí eu entrego na mão dele. E aí quando eu entrego na mão dele, ele pega e faz um milagre. Ele faz o renovo. Ele pega e traz o vinho novo para a gente. E como eu disse lá na frente, o vinho é o quê? É um motivo de alegria, é um motivo de festa. Né? Que ele vai acabar em algum decorrer da nossa vida, a gente na nossa vida matrimonial, as tralhas vão começar a baixar. Isso é normal, a gente é ser humano. Né? Como eu disse no início aqui, a gente são relacionamentos. Então, eu vejo muito que Jesus aqui, ele poderia ter criado o vinho do nada. Feito ali, vou inventar aqui uns negócios, aqui, deixar aqui uma nuvem de vinho para a pessoa ir lá e aperta a nuvem e sai e enche o copo. Mas não foi isso que ele faz. Ele exige um esforço pessoal para que o milagre seja feito. E esse é o milagre que nós temos que fazer diariamente dentro da nossa vida conjugal, como a gente está trazendo para cá nessa semana, a vida matrimonial, a vida 2. E quando eu li essa passagem, Jesus ele foi convidado para o casamento, e o primeiro milagre dele acontece no casamento, não foi por acaso. Não está ali por acaso. O primeiro milagre de Jesus acontecer dentro de um casamento não foi por acaso. Ou se teve outros milagres antes, mas como eu disse, o primeiro que foi relatado foi esse, né? Porque como João diz, se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, não teria biblioteca suficiente na vida, no mundo, para estar relatando todos esses milagres. Então,
eu escrevi muito. Eu ontem até falei com o Dorcas, falei, Dorcas, é até difícil eu colocar na devocional amanhã tudo que eu escrevi, tudo que foi me dado pelo Espírito Santo, porque eu fiquei praticamente o dia todo ontem. Eu li essa passagem de João e aí eu voltava nela de novo e eu escrevia mais um pouco, né? Então, isso acabou se transformando numa pregação aqui, né? Mas eu fui pincelando os tópicos principais e fazendo um resumo para que a gente possa estar pensando em cima disso. Por quê? Quando nós damos a abertura para Jesus trabalhar, quando nós temos o nosso esforço pessoal e chamamos ele transforma no milagre. E aí, isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na minha vida matrimonial. E eu posso falar para vocês hoje que aconteceu da mesma forma também, que o vinho do início da festa, a passagem, vocês depois leiam, fala que o primeiro vinho, bacana, mas quando o milagre é feito, os serviçais pegam e dão um cálice para o mestre de cerimônia, que era ele que avaliava o vinho. E ele falava o seguinte, ele falou o seguinte, falou que o vinho agora era o melhor que o primeiro, que as pessoas deixavam, geralmente, o melhor vinho no início, depois que as outras pessoas já estavam né, com o paladar não tão mais apurado, pegava e servia o vinho inferior. Mas o mestre de cerimônia ali, ele diz que os outros faziam isso, mas ali não, ali tinha deixado o melhor vinho para o final. E eu vivo isso hoje no meu relacionamento. Hoje o meu relacionamento, ele é melhor do que quando ele começou. Ele é bem melhor do que quando ele começou. Só que ele é assim dia após dia, porque cada dia mais eu tenho que preparar minhas tralhas. Aquela minha tralha hoje que suporta 10 litros, eu estou passando ela amanhã para suportar 11 litros. E aí eu tenho que fazer o meu esforço para colocar esse litro adjacente, e aí com isso Jesus vai e pega, transforma essa água em vinho. Então esse processo é o contínuo. Qual o limite do tamanho da tralha? Aqui na passagem a gente fala que é de 120 litros, né? Mas tinha lá com 80, então já algumas tralhas bem preparadas, mas nós não podemos esquecer que a tralha, no início, ela é simplesmente uma pedra bruta, que não cabe nada nela. Somos nós que vamos cavando ali para que possa ser feito, aberto esse recipiente, né? Isso aí é o nosso orgulho, a nossa situação dentro do casamento que fala, não vou abrir mão disso, e quando a gente abre a mão disso, cabe mais um buraco na nossa tralha, e a gente vai abrindo esse recipiente. Toda vez que a gente abre a mão para nossa relação, né, que faz por Deus, por amor, por estarmos aqui, a gente vai conseguindo mais isso. A gente fala, a passagem fala também que o amor, né, que nós devemos amar uns aos outros, e aí a gente não está conseguindo amar nem o nosso cônjuge. E aí o que é o amor? O que é o amor na essência da palavra? E eu fiquei pensando nisso, do que era amor, o que é o amor, e é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque eu vou amar até o meu inimigo, beleza, eu vou botar meu inimigo para dentro de casa. Não, não é isso. Amar o seu inimigo é você ter compaixão dele, é você ver ele passando do credo, independente de qualquer religião que ele seja, você simplesmente pegar e fazer isso por amor, né, por ele. O amor, ele vai muito além de somente ser uma escolha, porque a palavra diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, é uma escolha sim. Eu escolho amar. Eu escolho quem eu quero amar. Isso é verdade. Só que Cristo é amor, Deus é amor. Então, quando eu vou para essa analogia de Deus e amor, a única coisa que consegue, por exemplo, me encaixar nessa, para eu entender bem isso, é o amor de um pai para um filho. De um pai para um filho, nós mesmos, nós pais para um filho. Melhor ainda, de mãe para um filho. A Dorcas, por exemplo, não está participando da devocional hoje, porque a gente foi buscar o Tutu no colégio ontem, porque ele teve febre. E ela passou a noite toda no quarto dele, deitada do lado dele lá. Tenho certeza que ela me mandou aqui um monte de relatos, né, dos horários que a febre foi dando nele. E ela passou a noite do lado dele. E eu tenho certeza que nessa noite ali, ela fez diversas vezes a oração de pedir para passar aquilo ali para ela. Porque ela estava sentindo, e que o Tutu estava sentindo que aquilo ali passasse para ela. Então, tem alguma definição de amor maior do que essa? Não tem. A definição de amor é você se compadecer ao ponto de pegar aquela dor que a pessoa está sentindo e transferir para você. E é esse o amor de Cristo para a gente. Esse é o amor de Deus para nós. Então, constrange, né? Ok. Se o amor de uma mãe pelo filho constrange, imagina
o amor de Deus Pai com a gente. Né? O amor que a gente não merece, o amor que não é merecedor. O nosso filho, por exemplo, ele vem aqui ainda dar um beijinho na gente. O Thiago está com o filhinho dele ali, vai dar um beijinho. Então, ele é merecedor do amor, porque de vez em quando ele ainda faz um carinho na gente, né, Thiago? Por mais que às vezes eles sejam abusados, né? Eles às vezes ainda dão algum agrado. Mas qual é o agrado que nós damos para Deus, para ele ter mandado o filho dele para a terra para se sacrificar por nós? Né? Tem uma passagem que diz também na Bíblia que a lei não era o suficiente para transformar o homem, né? Somente a lei. Então Jesus ele vem para isso. Então Deus ele manda o filho dele para morrer por amor a nós, um amor sacrificial, um amor que é capaz de entregar o teu próprio filho, teu único filho pela gente. Então é um amor que constrange, é um amor mesmo para a gente se sentir assim, cara, eu não estou fazendo nada, não estou fazendo nada perto do que eu tenho que fazer. E esse primeiro milagre de Jesus dentro do casamento, né, começar pelo casamento, me levou a pensar muito nisso, que acho que não tem como eu querer ter um ministério, não adianta eu querer ir pelo mundo, pregar a palavra, se eu não consigo ter um lar familiar, se eu não consigo abrir mão, né, do meu querer superficial, na maioria das vezes, pelo meu cônjuge, para estar tendo um relacionamento, né, melhor com ele, consequentemente, aí sim, está tendo um relacionamento melhor com Deus. Então, nós temos que colocar os nossos achismos de lado, o nosso orgulho de lado, para que a gente consiga estar levando isso além, para a gente consiga estar tendo também, consequentemente, um nível espiritual com Deus além. A passagem é bem essa, tá? Eu queria trazer essa analogia bem em cima disso, que a gente passar hoje o dia meditando em cima disso, e depois, mais à frente, aí aqui agora, no caso, já é uma palavra para casais aqui, né? Um jeito de, digamos assim, uma mansa fera. Isso vale tanto para o homem, para a mulher, tá? Serve para os dois. A carta em Apocalipse, em 2:4, ali, Deus ele ensina como devemos exortar, como devemos chamar a atenção de alguém. Isso vale para tudo, tá, gente? No matrimonial, vale no empresarial, vale para tudo. Lá, ele fala assim, ele começa a carta o seguinte: eu conheço as tuas obras, tá? Ele começa ali, sabe? Só elogiando nessa carta de Apocalipse. Depois vocês leem lá, versículo 2 ao 4. Então Jesus ele começa ali falando o que tem de bom, né, aquele local, e depois sim ele vem com a exortação. Vamos trazer isso para nossa prática. Imagina que eu estou chateado com o meu cônjuge por algum motivo, e ao invés de simplesmente eu chegar para ele e apresentar aquele problema, aquela situação, eu chego para ela e falo, começo a elogiar, não um elogio externo, mas um elogio dentro da personalidade mesmo, porque se eu vou, de alguma forma, fazer algum tipo de repreensão, a pessoa que está recebendo isso não vai achar que é simplesmente por uma coisa que aconteceu por fora, vai achar que é um problema interno que ela tem. Então, nada mais justo de eu começar, tá, essa conversa elogiando. Pô, você tem sido um parceiro muito bom comigo. Você tem sido um parceiro muito bom comigo. Eu confesso que nesses anos que eu estou com você, apesar dos altos e baixos que nós temos, eu não trocaria essa vida por nenhuma outra. Então são palavras assim que a gente fala, mas o homem, se ele escutar isso, acho que não vai dar muita importância, não. Tá? Alguns até dão, mas não vai dar muita importância. A mulher escutar isso, imagina uma mulher escutar isso. Se eu pudesse escolher voltar atrás novamente, eu escolheria você, quantas vezes fosse necessário. Então são palavras que a gente sabe como falar, mas a gente não fala no nosso dia a dia. E não é falar de forma banal, mas é falar, por exemplo, quando você tiver algum tipo de conversa, como nós tivemos, né, ontem eu falei, para a gente ter aquela conversa de sentar com a pessoa e trazer o Espírito Santo para a mesa, eu acho que a forma de trazer o Espírito Santo para a mesa, a mulher, ela vai ver da melhor forma é você começar a elogiar ela pelas coisas que ela faz. É simplesmente fazer uma oração apresentando esse momento para Deus. É assim, Senhor Jesus, venha para cá, senta no nosso meio, esteja aqui junto conosco, nos dê o direcionamento certo aqui para a gente começar essa conversa, né? Porque minha esposa é uma esposa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a ti. Se eu pudesse escolher voltar atrás 10 mil vezes, eu escolheria ela todas essas vezes, porque ela é a parte que me completa. E aí sim, comece a apresentar as coisas que você quer falar com ela, que não estão de agrado contigo. E vice-versa, isso serve também para a mulher, para o homem. A você que é esposa, você sabe exatamente o que o seu marido quer escutar.
sabe? Sabe exatamente o que ele quer escutar. Então fala para ele também. Deixa o orgulho de lado e fala para ele também. Não esquecendo o seguinte, as coisas que um casal, né, quando ele vai ter o casamento, quando ele vai procurar alguém para se relacionar, e acredito que isso aconteceu com todos que estão aqui, a frase que os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem virou já quase já é um versículo apócrifo, né? Todo mundo fala isso, os opostos se atraem. Só que você, quando vai se relacionar com outra pessoa, você procura as diferenças que te atraem nela, mas em coisas que faltam em você positivamente. Então você olha eu olho para Dorcas e falo, caramba, essa mulher é mansa de coração, essa mulher, cara, essa mulher é tranquila, pô, eu vou vendo ali qualidades nela e eu falo, pô, eu quero essa pessoa para estar vivendo a vida comigo e eu vou e puxo ela para mim. Só que nesse primeiro momento do relacionamento, eu só vejo as coisas diferentes de mim positivas. Só que em qualquer relacionamento, as coisas também que não se parecem comigo, negativa, que eu vejo como coisa boa em mim, né? E ela não tem, eu vou ver isso como coisa ruim. E aí começa o atrito. E só que todo mundo vai ter esse atrito em alguma parte, como eu disse, os relacionamentos são feitos de pessoas distintas, não são pessoas iguais. Então nós temos que ter esse entendimento. E nada disso foi feito por acaso, foi feito de propósito. Deus fez isso para que cada um alinhe o outro, ferro afia o ferro. Sempre falo isso, ferro afia o ferro. Né? Um alinha o outro, ferro afia o outro. Então no relacionamento a dois, né, não é diferente. A mulher está ali para mostrar para o marido algumas coisas que ele não tem o entendimento que ele tem. A mulher é mais sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Então, quantas vezes a sua esposa vira para você e fala assim, você entra com uma amizade ou vai fazer alguma coisa, ela vai falar assim, não sei não, isso aí eu acho que não vai dar certo. E você como homem, né, a gente como homem, a gente olha e fala, pô, não é possível, esse cara é maneiro pra caraca. É impossível isso aí, não dá certo. Ó, cara maneiro. Pô, eu quero estar trocando ideia com esse cara todo dia. Só que a nossa esposa já viu isso lá na frente. Só que no primeiro momento a gente fala acha que é ciúme, acha que é um monte de coisa. Só que ela já viu lá na frente. E aí quando acontece, né, o que ela disse uma semana na frente, ou um mês na frente, ou um ano na frente, ela não esquece, né, que ela tem aquela mente maravilhosa e ela fala assim, eu te avisei. Pode passar 10 anos que ela vai falar, eu te avisei. Não adianta, você vai escutar essa frase. Então é melhor já escutar ela. Ora, se ela fizer alguma coisa, se você estiver indo para um caminho que ela te alertar de alguma coisa, ora, entrega para Deus. A mulher tem essa sensibilidade que foi dada por Deus, tá? Por Deus a elas. Então que a gente tenha esse cuidado, né? De estar atento sempre à voz do Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo ele usa a nossa companheira, usa a nossa mulher que está do nosso lado. Muitas vezes. Por mais que nós não gostemos muito, que a gente às vezes quer sempre que seja feita a nossa vontade, né? Então que a gente tenha esse entendimento aí, para a gente estar escutando cada vez mais o nosso cônjuge, e o centro de tudo é a conversa, é o relacionamento, é o tempo de mesa. Não existe nenhum tipo de mudança que vai ser feito somente com oração. Não existe isso. Além da oração, tem que ter atitude. E atitude é conversa no casal. É pegar e expor o que um não gosta um para o outro. Tá? E aí, e se ajustando, sempre de acordo com a Bíblia. Sempre de acordo com a Bíblia. E aí, com certeza, a gente vai estar aqui, né, daqui a 50 anos, muitos anos, né, gente? Eu estou já com 46, vai bater 96. Se eu estiver aqui, eu acho que eu não vou estar ainda na minha. Não sei, vamos ver. Tem gente com 90, com 100 anos aí que tá indo bem, mas se Deus quiser, a gente pode ser um desses, né? E tá aqui dando testemunho de que há 50 anos atrás a gente estava fazendo uma live falando sobre relacionamento e 5 anos na frente a gente vai estar vivendo isso dentro do nosso relacionamento. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Que nada que a gente está fazendo aqui é por acaso. Tá? Então, gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. Essa é a palavra que eu senti no coração de estar trazendo aqui, tá? E que a gente tenha sempre entendimento. Que se o vinho acabou, que o vinho representa alegria, se o vinho acabou no nosso casamento, não significa que o casamento acabou, tá? Ele só está na hora de chamar Jesus para dentro, tá? Construir as tralhas maiores, que às vezes as tralhas saem o vinho, a gente vai colocando poeira dentro, ali sujeira dentro, né? E aí vai colocar água, já não cabe. Então é limpar as tralhas, abrir ela mais, colocar a água, que é o nosso esforço, e chamar Jesus para dentro para que ele transforme a água em vinho novamente, e aí o nosso milagre seja renovado, a nossa união seja renovada de novo, ok? Deus abençoe a vida de todos. Muito bom dia.
Tiagão, falar alguma coisa, meu amigo Orlando, um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Amém. Cara, eu só queria comentar, teve um momento que você falou sobre o amor de Deus, e ficou voando aqui na minha mente que a nossa vida, de forma geral, todos os dias, deveria ser uma vida de resposta, né? De responder a Deus tudo aquilo que Ele fez por nós, né? Cara, eu fiquei com isso queimando aqui agora na minha mente. Então, quando a gente fala que nós fomos criados por Ele e para Ele, tem muito nesse sentido, né? Nós fomos criados para Ele, mas para que para Ele? Óbvio que é para honrar e glorificar o nome do Senhor, mas é para responder tudo aquilo que Ele já fez para a gente, né? Então, no relacionamento, esse ato de amor, o amor também é o ato de responder aquilo que a outra pessoa está fazendo por nós, né? Isso é bizarro, né? Porque se eu amo a pessoa, eu vou querer fazer de tudo para agradar e mostrar que eu amo, a outra pessoa, consequentemente, se ama também, ela vai responder esse ato, ela vai responder esse amor, sabe? Então, quando a gente entende o que Deus fez por nós, e quando a gente entende todo o papel de Jesus, que Deus entregou ele, né, por nós, por amor a nós, aí casa um pouco também com aquilo que eu falei ontem também, né? Será que a gente tem vivido, cara? Respondendo ao sacrifício que Jesus fez na cruz pela gente? Isso tem que ser uma reflexão diária, sabe? Será que eu estou vivendo de uma forma que responde ao amor de Deus? Será que eu estou vivendo de uma forma que diz também e mostra que eu amo a Deus? Porque se eu vivo de uma forma que eu não demonstro esse amor para Deus, não faz sentido, pô. Se eu vivo de uma forma que eu não demonstro que eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz pela gente, também não faz sentido. E aí a gente falando da Trindade, né? Se eu vivo de uma forma não agindo de acordo com o Espírito, sabendo que o Espírito Santo está dentro da gente, também não estou respondendo nada. Não estou demonstrando amor, não estou demonstrando que eu sei, não estou botando em prática aquilo que a gente conhece. Então, de fato, o orar e se cessar é ter uma vida também de vigilância, né? E de reflexão todo o tempo, em todo o tempo. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Então, a gente tem que orar e sempre, nem que seja uma oração, não precisa ser aquela oração formal, né? Mas aquela fala, né? Senhor, cara, parou no meio do dia, Senhor, obrigado mais uma vez pelo teu sacrifício. Me ajuda a reconhecer, me ajuda a responder o teu chamado, me ajuda a responder tudo aquilo que tu fez para mim, me ajuda a responder tudo aquilo que tu projetou para minha vida. Me ajuda. Ponto. Troca. É uma troca, é uma oração. Então, que a gente sempre esteja nessa posição de sempre responder, sabe? Eu falei ontem também que Deus sempre fala com a gente, né? Em todo momento. Se Ele sempre fala com a gente precisa responder. Então, que a gente continue também essa reflexão diária, sabe? De responder a esse amor de Deus que Ele é incondicional, esse amor que nos constrange, esse amor que Ele cuida da gente, Ele cuida do nosso relacionamento, Ele cuida do nosso casamento, Ele sabe em que momento que Ele deve agir, mas a gente também tem que saber o momento que a gente tem que obedecer para que o milagre dele aconteça, né, no nosso casamento, aconteça na nossa vida. Então, queria complementar só com isso também, mas foi benção, irmão, benção demais. Amém. Amém, meu irmão. Faz uma oração para finalizar a sala, meu amigo, por favor. Entrar no nosso dia aí. Amanhã, sexta-feira. Amanhã a gente vai estar com o preletor Tiago Pereira, trazendo o pensamento da semana. Pô, eu ia sugerir, cara, depois de você falar com a Maiana, mas vamos ver. Vamos ver. Ela chegou hoje, chegou agora, chegaram agora às 5 horas da manhã, chegando em casa. Pois é. Tava pensando em falar com ela. Dois Orlandos? Rapaz, ó, dose dupla. Dose dupla. Benção em dose dupla.
Saudade sua, meu irmão. Benção, bom te ver aqui, Orlando. Mas vamos ver se a gente fala com ela depois. Vamos ver. Depois, ao longo do dia, a gente troca uma ideia sobre isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Nós louvamos o teu nome. Nós te entronizamos, ó Deus, no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que tu tem feito em nossas vidas. E nós queremos responder, a Deus, tudo aquilo que tu fez, ó Deus, já para nós e tudo aquilo que ainda vai fazer. Obrigado pelo teu amor. Nós queremos dizer que tu és santo. Nós queremos dizer que tu és maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a cada dia que nós buscamos mais te conhecer, tu se revela, ó Deus, a nós e nós entendemos mais tudo aquilo que tu já fez por nós, ó Deus. E temos a fé e temos a esperança de tudo aquilo que tu ainda vai fazer. E por isso nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, nós colocamos o dia de hoje nas tuas mãos, nós consagramos esse dia nas tuas mãos e te pedimos uma bênção especial por esse dia, Pai. Que tu possa nos abençoar, nos usar para a honra e glória apenas do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém, gente. Uma quinta-feira abençoada para todos. Deus abençoe. Orlando, Amém. apareça mais vezes, irmão. Saudade sua. Ótimo dia, pessoal. Eu não sei como é que eu consegui abrir 2 aqui. Eu vi também, mas tá bom. Porque... Desculpa, pô. Então, o Flávio havia pedido quando a gente não desse para abrir a câmera e tal, eu estava entrando mais no YouTube, né? Não, sim, aí pode entrar, sim. Vamos entrar, vamos passar. Aí eu entrei com a câmera fechada, porque eu estou a caminho aqui da igreja, né? Eu estou num propósito aqui de ir todos os dias aqui à missa. Amém. E... Para quem não sabe, eu sou católico, né? Mas eu não sou católico de IBGE, não. Eu sou católico praticante, né? E fica só no índice, não, Orlando. Católico de índice. Infelizmente, 90% do católico ele não pratica a fé católica. Eu pratico, né? Eu fui coroinha quando era criança, queria ser padre, então... Aí eu desisti de ser padre quando eu conheci a minha primeira namorada, né? Falei, não vai dar certo. Aí dificulta um pouco, né, Orlando? Eu falei, não vai dar certo ser padre, né? Aí eu tinha 17 anos, mas eu sou vicentino, né? Não sei se vocês conhecem a Sociedade São Vicente de Paulo. É uma associação de leigos, né? Que é ligada à Igreja Católica, que a gente busca a nossa santificação através da caridade. Então a gente assiste famílias. Deve ter aí em Camboriú, no Rio de Janeiro, deve ter os vicentinos, né? São seguidores aí, tem quase 200 anos a Sociedade São Vicente de Paulo. E agora também participo do Opus Dei, não sei se vocês já ouviram falar. O Opus Dei é um segmento também da igreja que busca a santificação pelo trabalho. Então você fica 24 horas conectado com Deus, falando de Deus, é muito legal. E eu gosto muito de participar com vocês aqui, mas a gente não consegue duplicar o tempo, né? Então peço desculpas aí, estou dando uma satisfação para vocês que eu não tenho participado, mas sempre que dá eu entro pelo YouTube, porque aí não dá para abrir a câmera, né? E o Flávio havia pedido dessa forma, mas como eu vi que não teve YouTube, eu falei, vou entrar por aqui, vou arriscar, né? Aí é isso, gente. Ótimo dia, Cauana também, faz tempo que eu não falo com a Cauana. O Thiago está morando no Rio de Janeiro ainda ou já está em Camboriú também? Por enquanto. Estou no processo de mudança. Já está de mudança mesmo? Estou no processo. Olha só, cara. Caramba, será que eu vou ter que mudar para Camboriú também? Já começa a ver. Mano. Para mim não dá. Para mim não dá. Minha esposa é funcionária do Estado aqui, não tem jeito. A não ser que ela aposente, né? Mas tá jóia, pessoal. Desculpa o tempo aí. Nada, sempre que quiser, cara, sempre que puder, entra por aqui mesmo. Não tem esse problema não, tá bom? Legal. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe o dia de Valeu, vocês. pessoal. Tchau, bom dia, gente. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia. Tchau, tchau.